Já? Valendo? Ok. Olá, estamos aqui mais uma vez para realizar o podcast da sua TV Única, é o Pod Tudo e Política. E hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui o professor Francisco Machado e o deputado Wilson Santos. Muito obrigado pela presença de ambos aqui, é um prazer. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, o Wilson nem precisaria, mas é bom, tem muita gente nova chegando no estado, né? Wilson Pereira dos Santos nasceu em Dracena, São Paulo, chegou em Cuiabá aos 3 anos de idade, em 1964. Formou-se em Ciências Sociais e Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, lecionou História de Mato Grosso durante as décadas de 80 e 90, em escolas e cursinhos pré-vestibulares na capital. Desempenhou função na Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Cuiabá, antes de se eleger pela primeira vez para vereador em 1988. Em 90, elegeu-se deputado estadual e foi reeleito em 1994, com a maior votação naquele pleito. Em 98, elegeu-se deputado federal e em 2000 concorreu pela primeira vez à Prefeitura de Cuiabá. Reeleito deputado federal em 2002 pelo Partido Social Democracia Brasileira, o PSDB, se licenciou da Câmara dos Deputados para concorrer novamente à Prefeitura de Cuiabá em 2004, quando foi eleito no segundo turno. Em 2008, em eleição novamente decidida no segundo turno, foi reeleito prefeito da capital. Renunciou ao cargo em 2010 para concorrer ao governo de Mato Grosso. Em 2014, Wilson Santos definiu que iria concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa e obteve êxito nas eleições com 20.562 votos. Em 2018, Wilson Santos conseguiu a sua quarta reeleição com 14.855 votos e desta vez ele vai para a quinta, né? Tenta a quinta reeleição na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E o professor, veja bem, é só um resumo, tá? Pelo amor de Deus, que eu sei que a história do senhor é longa. Mestre em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, esse é o professor Francisco Machado, Chico Peixe, também conhecido, né? O Wilson me apresentou como Chico Peixe. Mestre em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, 1983, e doutor em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, 2003. É professor associado aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, tem experiência na área de Ecologia e Meio Ambiente, Ictiologia, que é sobre peixes, hábitos alimentares, alimentação, história natural e taxonomia. Isso eu me explico o que é taxonomia daqui a pouco. E impactos em corpos hídricos, barragens e métodos de transposição de peixes, assim como perícias ambientais, atuando nas regiões do Pantanal e Amazônia Mato Grossense. Obrigado, professor, por estar aqui. Obrigado, Wilson, por ter indicado o professor para essa conversa. O que me chamou a atenção e até provocou esse convite para ambos foi esse ataque de piranhas na Lagoa de Manso. Eu ia falar lago, mas o senhor já tinha me corrigido lá, né? 24 mas pode ataques. Ser reservatório também. Pode ser reservatório também. 24 ataques em 2 anos. Eu não sei se isso é muito, se isso realmente deve nos deixar em alerta. E antes de eu entrar nesse assunto, o senhor me disse que Manso nem era para existir. É isso? Não Sim, deveria existir? Não deveria existir. Por quê, professor? Porque a topografia da região não permitia uma usina desse porte para 215. Ela nunca fez mais do que 110. E quando fez 110, teve uma depressão no lago. Só para você ter uma ideia. Isso já funcionando. No governo Dante de Oliveira, ela foi retomada e ele conseguiu que... Então, o Manso tem diques laterais para evitar que perca essa água. Então, nós temos lá cerca de 47 quilômetros quadrados de área em locais que tem 120 metros, sem o que não geraria isso. Então, ela gera hoje entre 75 e 90, no máximo de acordo com o Sistema Interligado Nacional, que solicita quanto que... Não vai gerar mais do que isso. Tá? O senhor, na época, foi contra? Sim. Porque ela não ia gerar a energia que era esperada ou por o impacto que ela causaria ali na região? As duas coisas, tá?
Primeiro porque, construindo como foi, ela praticamente minimizou vários aspectos da subida de peixe nesses pantanais do Paiaguás, Barão do Melgaço, Poconés, essa região toda, ou seja, do rio Cuiabá. Então nós temos somente 85 quilômetros de rio livre, quando nós tínhamos muitos outros. Então ela gera um impacto muito grande, gerou impacto muito grande na economia. Se você olhar a história das pescarias, você vai perceber que esse impacto. E muitas vezes as pescarias, elas não são olhadas pelo sistema econômico como se não fosse importante. Por quê? Porque, olha, pescaria profissional. A Ana fez um trabalho recente agora, 2019, 2020, tá? Em que a pescaria profissional na Bacia do Paraguai, aqui, ela gera cerca de 69 milhões anuais para o Estado. Pousadas só para você ter uma ideia, pousadas, barcos hotéis, né? Esses locais de turismo pesqueiro geram em torno de 120 milhões. Está lá. Foram 4 anos de estudo, tá? Por cerca de 200 e poucas pessoas, dos quais 80 pesquisadores de várias universidades. E aí, quando chega na peça que eles chamaram e deram um nome de difusa, essa que a pessoa vai e volta no mesmo dia, ou no máximo vai num dia, volta no outro, e os ribeirinhos, essa pesca difusa gera 1 bilhão, cerca de 1 bilhão e 400 milhões por ano para o estado de Mato Grosso, e estava fora da matriz econômica, só para você ter uma ideia. Deputado, politicamente falando, o que seria do desenvolvimento dessa região sem a usina? O senhor concorda com o professor que não deveria ter existido essa usina? Ou tem o seu lado positivo? Bom, Jacques, primeiro eu quero cumprimentar todos que nos dão aí a honra e o prestígio dessa audiência. Parabenizar aqui a proprietária aqui do veículo de comunicação, minha amiga Lucy, você. Na verdade, cada tempo tem suas verdades, cada tempo tem seus dogmas, tem suas características próprias, né? Quando o governo Dan de Oliveira e Fernando Henrique Cardoso decidiram terminar a usina hidrelétrica de Manso, Mato Grosso era um importador de energia. Nós abastecíamos Sinop, Sorriso, Juara, Aripuanã com motores movidos a diesel. Essas cidades, a partir das 21 horas, 22, tinham essa energia cortada e só voltava às 5, 6 da manhã. Atrair uma empresa, atrair uma indústria para essas regiões era algo impossível. Então, nós vivíamos uma crise energética em Mato Grosso. Então, a compreensão de que os gestores daquele momento foram levados a concluir Manso. E Manso, então, se eu não estiver equivocado, foi inaugurada em 2000 como uma usina multifacetada para gerar N benefícios. Turismo, irrigação, pesca, energia e outros benefícios. Passados 2 décadas, o nosso olhar hoje é de que o turismo aos poucos começa a pegar. É um turismo basicamente das classes média, alta e da elite, porque não é barato você ter uma lancha ou mesmo alugar uma lancha no preço que está a gasolina. Manso não é tão próximo de Cuiabá, está aqui a quase 100 quilômetros de Cuiabá e de volta são 200 quilômetros. Então o turismo é um turismo elitizado em Manso. Existe hoje um resort ali também com diárias jamais acessíveis à classe média, a classe média baixa. Não há como frequentar um belíssimo resort, um dos melhores do país. Então ali acabou tornando-se um turismo de elite. O que é importante também, não deixa de ser importante. A irrigação nunca aconteceu. Tirar a água do Manso para irrigar as suas margens e propiciar para a agricultura familiar, isso infelizmente, essa meta nunca foi atingida, nunca foi. E em relação à geração de energia, ela é o que o professor disse,
ela foi construída com potencial para gerar até 210 megawatts. E ela gera em média entre 75 e 90 megawatts. Então daqui a pouquinho eu sei que você vai entrar na questão da construção de hidrelétricas e é importante nós já deixarmos desde o início esse número. Manso foi construído para 210 megawatts. Porém, Manso nunca gerou mais do que 110 e gera 90 megawatts firme. Então, todas aquelas metas para Manso, se nós formos fazer uma sabatina hoje, praticamente quase nada foi atingido. E ela provocou uma mudança hidrológica, uma mudança no Pantanal profunda. E aí o professor Francisco, que é pós-doutor nesse tema, vai poder falar com muito mais propriedade. Você tem o Pantanal Mato-Grossense, que é constituído de dezenas de pantanais. Tá? Você tem no mínimo aí 11 pantanais, no mínimo. Ele é outro depois de Manso. Você tinha um Pantanal antes de Manso e você tem um outro Pantanal agora. Mas podemos concluir que foi um mal necessário? Não, podemos concluir sim que foi um naquela década, naquele momento, era muito difícil dizer não a Manso. Era muito difícil. Hoje você pode até abrir mão de Manso no aspecto de geração de energia. Porque só aquela usina lá no Telespires, uma delas, produz 1.820 megawatts. Você tem uma usina em Mato Grosso, no Telespires, lá existem várias. Estou citando apenas uma. 1.820 megawatts. Mato Grosso saiu da década de 90 de importador de energia para exportador de energia. Hoje nós exportamos mais de 60% da energia produzida no estado. Professor, qual era a alternativa para Manso naquela época? Porque não bastava ser contra, né? Tinha que ter uma alternativa, uma opção. É exatamente isso que eu gostaria de ponderar. Nós tínhamos numerosas alternativas dentro do estado, inclusive próximas às cidades citadas por apagões. Isso é verdade. Nada que o deputado falou é mentira. Agora, se eu tenho que construir uma usina perto de uma capital, independente se seja 100 quilômetros, 80 quilômetros daqui, tá? É muito mais barato, porque você tem todo o aporte de material, cimento e seja lá o que for, combustível próximo. E essa que foi a escolha. Só para você ter uma ideia, foi a primeira audiência pública que houve no Brasil, foi a de Manso. Entendeu? Na época, na SEMA era um médico, eu me esqueci o nome dele, um cardiologista. Tá? Zé Pedro Ribeiro? Zé Pedro, que era... Zé Pedro Ribeiro Táxi. E ele mesmo não era favorável a Manso, mas questões políticas sempre predominam em relação à técnica. A gente mostrava essas opções. Obviamente que hoje não dá para eu mapear o estado e falar para você vai ser aqui ou acolá. Sim. E olha onde que a gente chegou. Ao ponto de ser verdadeiro, Manso não é nada no universo que Mato Grosso gera. Da mesma forma, eu vou chamar uma questão de fundo. Se Manso já gerou todos esses problemas e hoje ela pode ser descartável, você imagina os problemas que nós vamos falar daqui a pouco, eles são muito pequenos em relação ao que será criado com a construção de 6 PCHs, que tem muita gente que acha que PCH não é usina hidrelétrica. Só porque tem uma pequena central hidrelétrica. Pequena, depende de como que você dimensiona o pequeno, porque gerar 30 mega, 15 mega, você destrói o ambiente. E destrói coisas que são importantes para a subsistência e sobrevivência do homem na Terra. Peixe, por exemplo. Não só isso, mas principalmente este. Porque peixe é um alimento barato, de fácil aquisição, e quando você paga o peixe para alguém, você paga o trabalho de quem foi pescar, porque você pode ter seu material de pesca e ir buscá-lo, e a natureza que produz, e isso não custa, a não ser para quem vai fazer a pescaria. As construções dessas usinas vão gerar problemas tão graves que vai tirar toda a história da cultura de um povo, tá entendendo? Que vai das cabeceiras até a foz do rio Cuiabá, além do que acabará, nós não teremos mais migração de peixe, porque 49% de
todas as espécies importantes de Piracema terminam reproduzindo nesses 85 quilômetros aproximados de Rio Livre de Manso e o Cuiabazinho. Não parece que os peixes não passam por aqui, mas eles passam e isso é muito. No momento que você fizer, não precisa nem 6, eu sempre falo, uma. E tem uma que está super questionada, que ela vai ser aqui dentro de Cuiabá, várias propriedades serão inundadas, inclusive áreas com bairros. Nós vamos voltar nesse assunto. Mas não é esse o nosso objetivo. Não, fazer é uma assim. comparação. Como que a situação... É o nosso objetivo. O deputado está aqui, inclusive, por conta disso, por conta do projeto, né, que ele apresentou e que o governador vetou. Nós vamos falar, sim, sobre isso. É que eu estou muito curioso para saber sobre o ataque das piranhas. Né? E pelo jeito as piranhas gostam de carne de primeira, né? Porque o nível social de quem frequenta o manso é carne de primeira, né? Como disse o deputado. O que está acontecendo? Por que elas estão atacando pessoas? Falta alimento? Não foi analisado essa questão do povoamento lá, o peixamento? O que é que está acontecendo lá? Esse é um problema que o reservatório do Manso, ou a Lagoa do Manso, produziu. Tá chegando o turismo, isso é inegável, tá? Mas em 1990, Ivan Sazima, que é um professor da Unicamp, hoje aposentado, morando na Austrália, mas ainda exercendo a biologia, ele vai fazer dia 5 de outubro agora, 80 anos, e trabalhando, né? Nós fizemos o trabalho junto de piranhas de numerosas horas de observação por baixo d'água. Essa piranha específica que está atacando... E as 3 espécies de piranha do Pantanal, tem a piranha verdadeira, que é essa grande. Graças a Deus ela não evoluiu muito no manso, porque uma mordida dela arranca os 4 dedos do pé, não é só aquela que é tamanho do pacu, que ela é enorme. Exatamente. Eu já peguei um indivíduo uma vez lá no Rio Cuiabá de 4 quilos, só para você ter uma ideia. Então é uma piranha considerável. Já cheguei a pescar uma dessas. Piranhas até 2 quilos, 1 quilo e pouco, a partir de 800 gramas, é viável. Então tem essa, ela não evoluiu muito lá. Aí nós temos a catirina, que é uma branquinha, mais perfilada, tá? E tem a piranha do rabo preto, que é essa que no passado, quando eu escrevi o artigo junto com o Ivan, era chamada de Serra Salmos espilopleura. E hoje ela foi renominada taxonomicamente, que é a denominação, redenominação, identificação de bichos. Você queria saber o que era taxonomia, tá entendendo? Então, esse bicho existia raramente lá nas confluências do Saltinho, naqueles remansos, um ou outro indivíduo. Se você leu... Quando o senhor fala indivíduo, está se referindo à piranha. Nesse caso, eu estou me referindo especificamente à piranha do rabo preto. Quando o professor fala indivíduo, não é gente, o homem e mulher. É indivíduo peixe. Obrigado, Wilson, exatamente. Ótima essa sua explicação. É o professor, né? Então, o que acontece? Então, essas piranhas, né? Cada um indivíduo de piranha, quando o manso foi formado, formou-se muitos bancos de areia advindo das adjacências, tá? E produzido pelo próprio sedimento que vem dos rios que aportam para o manso, né? E nos locais rasos com isso, crescem muitas macrófitas, ou seja, plantas aquáticas que podem ser flutuantes ou mesmo, quando tem incidência luminosa, cresce no fundo, alguns capins, enfim, várias plantas. Nessas plantas há uma quantidade imensa de larvas de insetos que esses animais comem quando é pós-larva. Entendeu? Uhum. Então elas cresceram, e não nessas 2 décadas, ela cresceu de forma... porque ela ocupou espaço. Ela não tem competição das outras espécies, e a competição intraespecífica, que é dentro da mesma espécie, ela deixou de existir exatamente porque tem uma fartura de alimento muito grande.
Tá? E tem outro detalhe, que esse é o mais importante. O ataque é efetivado a maioria das vezes porque ela se reproduz nesses locais que tem muita areia com matéria orgânica, raso, elas fazem ninhos. E quando as pessoas se aproximam, ou até a mão de fora do barco num local raso, pode sofrer porque ela sente que vão atacar o ninho. Essa é a lógica. Não é fome, não é proteção, tem nada, defesa. Porque tem muita comida no manso. Então tem comida. Tem muita comida. E elas comem, pasme, principalmente nadadeiras anal e caudal, porque nadadeira tem muco e tem cálcio. É altamente nutritivo. Se você ler o artigo que a gente escreveu em 1990, por isso que eu estou me referindo a ele, você vai ver como que é o hábito do dia a dia de uma piranha em situação normal. Você imagina que quantos mil anos para evoluir um bicho dentro de um sistema, e você rebenta com o sistema e alguém extremamente oportunista cresce de forma substancial. Quer dizer, se levaram milhares de anos, agora você quer resolver em 1 ano, 2 anos o problema das piranhas, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? É cortar o espaço delas. Como nós podemos fazer? E aí eu tenho uma situação que houve já no início da construção de Manso, foi feito um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, com Furnas, e eu e José Augusto Ferraz de Lima, que hoje está numa região do Rio de Janeiro, que era o chefe do Parque Nacional do Pantanal. Ele é especializado, ele é biólogo também, especializado em peixe, mas ele trabalha com fisiologia, e nós assinamos junto para que fosse construída uma estação de piscicultura para fazer o peixamento. A Sociedade Brasileira de Ictiologia não aceita fazer peixamento porque dá endogamia, consanguinidade, irmão com irmão, e isso daria um monte de problemas e a população seria muito frágil, né? Então não teria todos esses aspectos aí, que é uma coisa extremamente complicada para todo mundo entender. Eu vou chegar na questão do peixamento, porque é o que vai buscando, né? Vai seguindo. Deputado, quando o Eliseu, deputado, foi mordiscado pela piranha, ele apresentou o projeto de peixamento na Assembleia. Claro que o senhor deve ter recorrido ao Chico Peixe, né? Chico Peixe, e aí esse projeto de peixamento aqui, rola, não rola? O senhor se debruçou sobre o projeto, o que o senhor achou? Sim. Jacques, aquilo que eu não conheço, eu procuro pessoas que conhecem. E o professor Chico Peixe, o professor Agostinho Catela, da Embrapa Pantanal de Corumbá, o professor Lúcia Mateus, Gerry, enfim. Eu, nessa área da pesca, nessa área aquática, eu sou leigo. E eu procuro balizar os meus votos com pareceres desses cientistas, né? O professor Chico Peixe dedicou mais de 40 anos da sua vida à docência em nível superior. Formado aqui pela nossa Universidade Federal, História Natural, mestre, doutor, né? Então alguém renomado que já prestou serviços de consultoria por mais de uma década ao Ministério Público Estadual, foi responsável por importantíssimos pareceres para investimentos no Estado, e, então eu recorro a essas pessoas. E quando houve a proposta do peixamento, eu fui o único voto de abstenção. Eu votei de forma abstendo, porque os cientistas me disseram, da forma como está proposto o peixamento na Lagoa de Manso, não vai dar certo. O modelo que foi escolhido não vai dar certo. O senhor tentou conversar com o deputado? Tentei conversar, levamos até alguns cientistas para conversar com vários deputados, mas havia naquele momento várias incidências de ataques de piranhas, e aquele clamor popular acabou prevalecendo, e a Assembleia acabou aprovando um projeto de lei, depois sancionado pelo governador e por consequência publicado em Diário Oficial, e tornou-se lei que não vai resolver. Furnas, inclusive, diz que é contra o peixamento, porque não sei se com os mesmos argumentos do professor, mas eles dizem que o impacto que vai causar vai ser negativo.
Mas quem é doutor nesse tema está aqui ao seu lado, Francisco Machado. Furnas é contra o peixamento, mas não sei se os argumentos são os mesmos, a justificativa. Bom, eu não vou entrar na argumentação de Furnas. Ok. Mas tecnicamente eu posso dizer para vocês que a própria Sociedade Brasileira de Ictiologia é contra peixamento. Principalmente por isso que eu estava falando, de consanguinidade, né? Sim. Acasalamento entre irmãos. Então, isso é sério, porque você diminui a variabilidade genética nos plantéis e com isso os bichos são muito fracos para aguentar as intempéries do ambiente. Certo? Isso é fato. Mas eu tenho reportado a vários colegas que eu sou o fundador da Sociedade Brasileira de Zoologia, Sociedade Brasileira de Ecologia, Sociedade Brasileira de Ictiologia, dentre outras sociedades que hoje são fortes do país, e a Sociedade Brasileira de Ictiologia, que mantém uma das principais revistas da América do Sul sobre peixes, tá? Então, eu tenho levado a eles e vou levar no próximo congresso que vai acontecer agora no segundo semestre, para mostrar para eles, a gente tem que ser contra, mas tem que dar solução. E eu estou estudando bastante, terminando um projeto para a prefeitura de Chapada de Guimarães, que todo mundo fala dos Guimarães, né? A Chapada de Guimarães, que é exatamente para mostrar que, nesse caso, é uma grosseria você falar que fazer peixamento dentro de um reservatório ou dentro de uma lagoa vai causar problema. Não vai causar problema. Problema há, hoje que tem muito espaço, essas piranhas vão continuar crescendo enquanto tiver essa quantidade imensa de alimento. Quando você escolher lá uma meia dúzia de espécies com um número que eu não sei, nós vamos ter que matematizar a questão, fazer uma fotografia aérea do lago, ver quais esses espaços, quantidade de ambientes onde ficar, vão colocar lá caixara que come piranha, pintado que come piranha, dourado que come piranha, tá entendendo? E também, tipo, juripecei já tem lá, talvez juripoca também, que em fases diferentes da vida dessas piranhas, que tem reprodução alternada ao longo do ano, não é um animal, e por isso é o sucesso dela. Depende da idade que nasce, ela vai reproduzindo em momentos diferentes, por isso que você tem bicho pequeno e bicho grande. Quanto tempo nós levaríamos para conseguir esse equilíbrio? Isso eu não posso dimensionar. Seria leviandade da minha parte falar da evolução de milhares de anos de uma espécie que de repente encontra todo esse espaço para viver bem só num reservatório, e eu disser para você quanto que vai equilibrar. Um fato é real. Ocupar espaços não dará para essas piranhas tantos espaços que ela tem, porque você vai ter piraputanga que vai consumir larva de inseto, vai consumir outras coisas. Você vai ter organismos que vão fazer esse tipo de competição por espaço e por alimento. Essa é a lógica que eu estou usando dentro da ecologia para peixes. Tá? Então, eu creio que pescarias incentivadas das piranhas, porque, só para você ter uma ideia, a tecnologia de alimentos da Unicamp, fazendo testagem de peixes de água doce, proteicamente falando, as outras espécies chegam a até 13% de proteína. Por isso que fala que caldo de piranha é afrodisíaco, porque a piranha tem 19%. Então é carga rápida, que nem uma barra de chocolate e um escaldado do Chopin. Só para você ter uma ideia, para as pessoas entenderem. 19% de quê? De proteína. Sim, então isso aí. Fazer um festival, por isso que eu falo para você, vários os grandes problemas da humanidade nascem da ignorância. As pessoas com pouco conhecimento querem resolver coisas para as quais eles não estão qualificados. Nem eu, que vou fazer 70 anos em outubro, estou tão qualificado a dizer que eu conheço toda a história de vida de peixes de água doce. Não é verdade. Eu precisaria 3 vezes 70
para eu chegar a 70% mais ou menos. Agora, o que eu sei, eu disponibilizo por um motivo muito simples. Eu sempre falo isso e as pessoas falam, você não cansa? Não canso. Quem paga meu salário é o povo e a ele eu devo a obrigação das explicações para que essa ignorância pelo menos minimize na cabeça daqueles que têm acesso à informação. Agora eu entendo que você gosta dele. Professor, seguindo o seu raciocínio, 24 ataques em 2 anos, então é muito pouco ainda, né? É muito pouco se você olhar o número de ataques em São Paulo, nas represas, está lá com o mesmo animal, no Nordeste, nas represas, porque engenharia de pesca nasceu no Nordeste por Melquiades Pinto Paiva, um biólogo famoso, eu acho que já faleceu, porque quando era de 24 anos de idade, 25 anos de idade, ele já estava lá com quase 70 anos de idade, ele criou engenharia de pesca exatamente para fazer naqueles açudes lá, a criação de peixe, principalmente de acará-açu, e nós estamos criando tilápia, em vez de fazer estudo de acará-açu do Pantanal, que tem uma carne melhor do que... Eu garanto para você que a carne é muito mais saborosa do que uma tilápia. E nós estamos colocando bicho africano, bicho asiático aqui, né? Então, essas questões que a sociedade científica deve para o povo. Eles têm que começar a perceber que tem que sair daquela clausura de dentro das universidades e levar seu conhecimento para o povo. O povo precisa disso, não adianta só colocar em artigos científicos, uma ou outra entrevista em jornais, isso não vai resolver. Daí um dos motivos que eu não sou um cientista de 300, pelo menos 300 trabalhos publicados, tá entendendo? Mas eu sou uma pessoa que leva o conhecimento, pelo menos para 51 municípios do estado, já resolvi várias questões e tento resolver o máximo. Participei ativamente para escrever que foi mutilada a Constituição do Estado de Mato Grosso. A gente tinha uma equipe que assessorava Cazu Sano na época. Cazu Sano, saudoso. Tá entendendo? Então, eu proponho para fazer isso. E me perdoe pelo eu, mas quando eu falo eu, é porque eu sempre busquei as pessoas que poderiam ajudar. E hoje não dá para conversar sobre economia pesqueira sem entender que o peixe é mais importante. Então, se você ficar construindo usinas, se você ficar construindo barragens, que seja para mineração, seja para usina dentro do Cerrado, que é berço das grandes bacias, exceto a do São Francisco, do Cerrado, mas também... Tá entendendo? Então, é isso que a gente está tentando mostrar politicamente, porque, com todo respeito ao Wilson, que é deputado estadual, os políticos precisam entender que antes do partido, antes do meu grupo político, tem alguma coisa chamada voto, e em cima disso tem uma coisa chamada povo. E depois de eleito, ele é político para o povo. Então, destruir certas culturas, por exemplo... E a ciência, né, professor? A ciência, né? Por exemplo, a ciência que dá o político ele não é obrigado a saber tudo. E não sabe. Mas poderia ouvir mais. E deve ouvir. Um assunto sobre economia, tem que ouvir o economista. Um assunto sobre engenharia, construção de um viaduto, recuperação de uma área degradada, tem que ouvir quem é especialista. Eu faço isso. Por isso que na votação do projeto de lei que propõe implantar o peixamento na Lagoa de Manso, eu vi os cientistas e disse, olha, esse projeto não está de acordo com a ciência, com o protocolo, com as correções. Aí você me perguntaria, Wilson, o que fazer para reduzir os ataques de piranhas na Lagoa de Manso? O que fazer? Na minha opinião, é reduzir a quantidade de piranhas. E como que se faz isso? E aí nós vamos fazer uma primeira experiência já no ano que vem, que são os festivais de pesca de piranha. Vamos estimular a pesca da piranha, vamos diminuir, fazer isso periodicamente, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, grandes festivais de pescas, e essa piranha pode ser perfeitamente entregue aos municípios para que a utilizem na merenda escolar, que é excelente para as crianças. Aqui no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, existia uma escola chamada Peixe Frito. Ela ficou conhecida como Peixe Frito. Ela existe ainda. Ela é a escola estadual Senador Antônio Azeredo. E era conhecida como escola Peixe Frito, porque ela servia no intervalo, no recreio, peixe frito para a gurizada. E diziam muito que os cuiabanos eram muito inteligentes.
Saiu daí o Marechal Rondon, saiu o Marechal Uri Gaspar Dutra, grandes Dom Aquino, porque um dos pratos mais intensos na gastronomia cuiabana era a cabeça do pacu, que é riquíssima. É fósforo? Colágeno, principalmente para a pele, né? Sim. E tem... para o cérebro, para a inteligência. Sim, mas que fósforo. Peixe de uma maneira Então geral, é a tradição aqui em Cuiabá. Comer peixe. O cuiabano ainda gosta muito do peixe. Mas não... Então, Calil, objetivamente, o que fazer para reduzir os ataques? 1. Diminuir a quantidade de piranhas na lagoa. 2. Criar cultura. Quem vai ao lago precisa ter protocolo. Não pode deixar resto de comida. Isso atrai a piranha. O cara come aquele resto, joga tudo fora, o resto de macarrão, o resto de arroz, de feijão. Vou alimentar os peixinhos. Alimentar a piranha. 3. Identificar pontos de possíveis ataques, com placas, com faixas, com sinalizadores. Diz que está fazendo isso, então, né? Então, há um conjunto de ações possíveis de serem realizados para reduzir, não vou dizer acabar, né, professor? Uhum. Ainda bem que a Prefeitura de Chapada tomou a iniciativa, né? O senhor deve entregar esse projeto quando para a Prefeitura? Eu demorado? pedi 60 dias, mas eu acredito que mais uns 15, umas 3 semanas no máximo eu entrego para eles, né? Eu conversei com o Osmar Flone e com o seu secretário de Planejamento e Finanças, que é a Aslan. Tá entendendo? E a gente eu pedi esse tempo porque eu tenho que consultar muita coisa. Inclusive alguns colegas que são especializados dentro da família dos pacus, em que a piranha é um pacu primitivo com dente especializado da carnivoria. E as pessoas não sabem, né? Muita pesquisa. Então, isso vai sair. E provavelmente o professor Chico é um dos maiores comedores de piranha do Pantanal. E com muito orgulho. Ensopada. Porque o caldo da piranha, só assim, rapidamente, ela é feita pela cabeça. Infelizmente, não é como hoje, que você pega o peixe inteiro. Lá você pegava 2 dedos depois da nuca do peixe, para facilitar, aí você cortava com o facão, jogava o corpo fora e com aquilo você cozinhava exatamente a cabeça, principalmente por causa do cálcio, fosfato, e vai por aí afora, tá entendendo? E aí isso era o caldo de piranha da gente. Né? Lá pros caboclos, porque eu sou filho de pescador, meu pai é de Barranco Alto, Santo Antônio de Evergé, tem 94 anos de idade, está vivo, tá? E tudo de peixe, nessa primeira fase de vida, eu aprendi com as inundações, com as secas, na proa de uma canoa, do avô, do tio, do primo mais velho. Virou uma paixão, né, professor? Virou uma paixão. Eu queria, se fosse botânico, eu estudaria orquídeas. Eu queria ser especializado na família Orquidaceae, né, que é a família mais evoluída de plantas. E eu queria top. Isso é fato. Eu não entro em time para ser reserva. Não entro em time para ser reserva. Tá entendendo? Pode parecer arrogante, mas eu sempre sugeri para os meus alunos: você quer fazer alguma coisa, faça para você fazer bem feito, não é para meia boca. Mas aí eu larguei, aí eu acho que os caldos de piranha, né, vieram à tona, porque eu falo para todo mundo que a primeira mamadeira minha foi caldo de peixe. Mas a conclusão do deputado Wilson Santos, ela é muito eficiente quando ele fala que eu não entrei no campo das soluções. Sim. Essas soluções alternativas que advêm do órgão ambiental, que advêm... Só para você ter uma ideia, como eu trabalho, eu já tenho uma proposta que eu falei para ele, depois da eleição, eu já tenho uma lei escrita por mim, revisada pelo Dr. Gerson Barbosa, que é muito meu amigo, tá? Que é procurador de justiça criminal atualmente, mas trabalha com questões ambientais, e ele deu uma revisada. E não precisamos ter uma lei para peixamento de grandes reservatórios. Não é só para manso, para resolver o problema doméstico. Não é isso que se quer. A gente precisa de uma coisa do Estado. Já está pronta, viu?
Tá pronta. Só que o Gerson me disse o seguinte: poxa, Chico, você tem tanta condição, vamos trabalhar peixamento não só para lago, vamos ver como que se faz nos rios. Então eu estou na fase do estudo, já fiz todo o projeto para a fase de rio. Agora, dele eu tenho que tirar como inserir numa lei essas questões para que se fez em grandes reservatórios e em rios. Ok, então vemos que ainda vamos ter que conviver com ataques de piranha por enquanto. Mas como a gente convive buscando com picada soluções, de abelha, né? o importante é que está se buscando soluções. Vamos falar das pequenas hidrelétricas agora, Wilson. Se apresentou um projeto, o projeto foi aprovado pela Assembleia e depois vetado pelo governador. Existe um grande risco da Assembleia não derrubar o veto do governador, que é uma coisa que eu não entendo muito bem. O veto do governador se baseou, foi justificado porque é inconstitucional, que cabe à União, né, delegar sobre hidrelétricas em rios e tudo, sobre águas, né? Você acredita que a Assembleia vai manter o veto mesmo, é isso? Depois de ter aprovado? Bom, Jacques, você foi muito feliz em dizer que corre sim risco do veto ser mantido. A manutenção do veto significa autorização para a construção dessas hidrelétricas. Na verdade, são 133 hidrelétricas que poderão ser construídas na Bacia do Alto Paraguai. O que é Bacia do Alto Paraguai? É a bacia que tem o Rio Paraguai como coluna vertebral e os rios Cuiabá, Manso, Cuiabazinho, Cochipó, Vermelho, Piquiri, Taquari, São Lourenço. Esses são todos rios que abastecem o Rio Paraguai e formam a chamada Bacia do Alto Paraguai. Ela está em Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul. Só para situacionar aí o nosso ouvinte, o nosso telespectador, do que é a Bacia do Alto Paraguai. Como tem a Bacia do Tocantins, a Bacia do Araguaia, a Bacia do Paraná, existe no Brasil a Bacia do Alto Paraguai, nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então o Rio Cuiabá, o Rio Cochipó, o Cochipózinho, o Córrego do Aguaçu, Cochipoaçu, todos essas águas correm e formam a Bacia do Alto Paraguai. Existem 133 solicitações, você pode estar achando absurdo, mas eu vou repetir. Existem 133 pedidos para a construção de 133 usinas hidrelétricas em rios que compõem a Bacia do Alto Paraguai. E para o Rio Cuiabá, que é um dos rios mais importantes na Bacia do Alto Paraguai, segundo informações, a Bacia do Rio Cuiabá, ela produz 20% das águas da Bacia do Alto Paraguai. 20% das águas da Bacia do Alto Paraguai advém da Bacia do Rio Cuiabá. E quais são os rios formadores? Cochipó, Manso, Quilombo, Casca, Cuiabazinho. Esses são os rios e outros que formam a Bacia do Rio Cuiabá. E segundo informações também técnicas e já comprovadas, os rios Cuiabá e Cuiabazinho, Jacques, são os dois mais importantes berçários, os dois mais importantes rios, Cuiabá e Cuiabazinho, no aspecto de desova dos peixes nativos. Alguns deles chegam a nadar 600 quilômetros para atingir aqui os rios Cuiabá e o Cuiabazinho, onde irão desovar. A construção dessas usinas será feita com a construção de 6 grandes barragens. 6 grandes barragens. Aqui em Mato Grosso já está provado que mesmo com escadarias nas usinas, os peixes não sobem. E os que sobem não descem. Então a construção dessas usinas, na nossa opinião, é maléfica para o Rio Cuiabá, maléfica para o Pantanal. Por quê? Primeiro, porque vai piorar a qualidade da água. Segundo, vai desalojar centenas de famílias. Terceiro, Cuiabá e Mato Grosso não precisam dessa energia. Nós já somos autossuficientes em energia elétrica e mais, nós somos exportadores
mais de 60% de toda a energia produzida em Mato Grosso não fica em Mato Grosso. É colocada no circuito nacional, no sistema nacional, para abastecer outros estados e não Mato Grosso. E por quarto, por que não explorar a energia solar? Por que fazer intervenções nos rios? Por quê? Por que trazer tantos danos à natureza? É mais barato? É muito mais barata a energia solar. Não, eu digo, por que eles querem tanto construir? Essa é uma interrogação, porque... Economicamente, por que funciona para eles isso? É porque o modelo mental deles é um modelo lá das décadas de 70, 80, quando a hidrelétrica dava e continua dando milhões de lucros. E como a questão da energia fotovoltaica, a energia solar, ainda é muito recente, essas pessoas ainda temem adentrar nessa área. Tanto é que quem está adentrando são pequenos, no máximo médios empresários. Você não vê nenhum grande empresário mato-grossense já avançando no setor de energia solar, porque ainda há muita dúvida, ainda há algumas inseguranças. E na energia hidroelétrica eles têm domínio, eles têm segurança. Mas nós vamos lutar aqui com todas as forças. O professor Chico está indo comigo. Agora de manhã está havendo uma reunião da Igreja Católica com várias lideranças de igrejas evangélicas. As igrejas vão para a rua, não aceitam. Amanhã à noite estaremos aqui no Grande Oriente do Estado com a presença dos 3 grão-mestres das 3 potências maçônicas, com mais de 50 vulneráveis mestres que foram convidados, quando será exposto a essas lideranças maçônicas, e a maçonaria deverá também tomar posição contra essas usinas. Ontem estive no fórum sindical, junto lá com as principais lideranças, o Edmundo, o Antônio Wagner, a Carmes, enfim, as principais lideranças do sindicalismo estadual mato-grossense, que tomaram uma decisão ontem, vão para a rua também, não aceitam a construção dessas usinas. Eu tenho também reuniões ainda com Rotary, com Lions, com escolas, e dia 10 deverá ter um grande ato já contra as usinas em Cuiabá, promovida pela Igreja Católica, pelas igrejas evangélicas. E no dia 24, às 9 da manhã, todos estão convidados para que se dirijam até o prédio da Assembleia Legislativa, para que manifeste o seu desejo, a sua vontade contra a destruição do Rio Cuiabá. Nesse dia 24, Calil, a partir das 9 horas, será apreciado o veto que o Poder Executivo impôs ao projeto de lei que proíbe a construção. Então, os deputados são 24, eles precisam votar para derrubar o veto. Ao derrubar o veto do Poder Executivo, o projeto tornar-se-á lei e ficará, então, por lei estadual, proibido a construção de usinas hidrelétricas em toda a extensão do Rio Cuiabá. São necessários o quê? 13 votos? 13 votos. E é estranho porque um projeto, não sei se semelhante, mas parecido, foi aprovado pela Câmara de Cuiabá e o prefeito de Cuiabá sancionou a proibição, né? Certo. Então, nos limites de Cuiabá, já está proibido. Acontece que o Rio Cuiabá ele nasce em Rosário, passa por Rosário, passa por Acorizal, atravessa o município de Cuiabá, de Várzea Grande, de Santo Antônio, de Barão de Melgaço, e vai desaguar no São Lourenço e vai embora. Então o Rio Cuiabá é um rio estadual. E os prefeitos? O prefeito de Chapada e o prefeito de Acorizal também virão para as manifestações, são contra também a construção dessas usinas. Professor, esse impacto, de forma breve, até porque eu sei que essa paixão que o senhor tem, o senhor acaba tentando explicar coisas para a gente que a gente não entende tão bem. Mas esse impacto da hidrelétrica no rio e na vida cultural, na sobrevivência do ribeirinho e das cidades ao entorno desses rios, qual é o impacto? Em que momento a gente sente esse impacto negativo? Nós temos uma cultura do lucro, né? Isso. O que dá lucro pode ser feito. Aí sai uma pessoa de São Paulo, na sua zona de conforto ficará, e fazendo todo esse estrago, e isso é o mais grave.
Eu atrevo a dizer que isso é criminoso, é perverso, você destruir a cultura de um povo que está toda ligada ao rio. Dele nasceu a mojica de pintado, a ventrecha de pacu, o cururu, o siriri, as histórias que advieram dos indígenas, dos negros naquela época. E o pessoal, o Wilson sabe melhor do que eu, toda a história de Cuiabá, né, que já foi capital de São Paulo, que já teve a maior população do país e vai por aí afora. Então, é isso que a gente está falando. Você vai colocar um povo a amargar, inclusive com uma deficiência que não tem como atender tantas pessoas que perderão essa identidade, inclusive de retirar do rio o sustento para sua família, para o dia a dia. Então você vai marginalizar um monte de gente que pode aumentar em muito a criminalidade em vários níveis dentro do estado de Mato Grosso, e por isso que a gente está fazendo essa, por exemplo, no dia 20, o Instituto Augusto de Leverger, através baseado na sua presidente Silvana, vai fazer uma caminhada lá da parte inicial da Transpantaneira, um pedaço, e depois vai fazer o final, e depois vai ter uma peregrinação de barcos, hotéis, assim, tudo isso vai acabar, só para você ter uma ideia. Porque há dias, durante o dia, a variação do rio, ao longo do dia a variação vai subir e descer, e você vai ficar com uma vazão menor que do rio Cochipó. O exemplo típico do que eu estou falando é o rio Jauru, que perdeu toda a sua identidade, toda a sua assinatura, né? Em Porto Esperidião, uma criança de 5 anos atravessa o rio andando em determinados horários do dia. Então acabou com as 6, lá são 5 PCHs e uma usina hidrelétrica. Nós já temos o exemplo negativo. E aí o deputado tem razão quando a gente evoca não só as fotovoltaicas, a solar, mas também as eólicas. Nós temos muito vento aqui. É ótimo, que é melhor que no Nordeste tem muito mais vento o tempo todo, em locais que pode fazer grandes usinas, e nós somos exportadores de 2/3 do que a gente produz, ao ponto de aqui já ter se falado que Mansa até pode ser desprezada hoje porque ela não produz aquilo que deveria. Tá entendendo? Então essa situação é que a gente precisa. Eu fico estarrecido e eu vou até as últimas consequências do possível que um ser humano possa fazer para convencer que a gente derrube o veto, porque senão será o caos para todo o Vale do Rio Cuiabá. Wilson, a lei do Pantanal. Afinal, a Catânia até fez piada, disse como é que vai plantar soja no Pantanal, esse povo está tudo louco, não entende de nada, né? Mas não se trata de plantar soja no Pantanal. Essa lei que foi aprovada, como é que vai impactar no nosso Pantanal? Realmente é só agropecuária e essas áreas de preservação permanente vão ser afetadas? O que foi aprovado foi a possibilidade da expansão da pecuária extensiva sobre a planície pantaneira. É isso que foi aprovado, basicamente sobre a pecuária. A legislação de 2008 limitou, e agora essa nova legislação permite uma ampliação de áreas para a prática da pecuária extensiva. A alegação dos autores do projeto é de que está igualando a legislação de Mato Grosso do Sul em relação ao Pantanal. Algumas áreas, pela legislação de 2008, eram proibidas até de limpeza. E aí o professor Chico entende melhor que eu, chamado pombeiros, e em algumas áreas, né, havia proibição de limpar. Então, com a nova legislação, o pecuarista agora pode fazer a limpeza dessas áreas e pode substituir em até 40% a vegetação nativa por sementes como braquiária, umidícola, mas nem todas se adaptam também ao Pantanal. Basicamente é a umidícola que adapta bem. Então, na verdade, foi uma aproximação da legislação do Pantanal Sul Mato Grossense. Foi basicamente isso. Não está ameaçado.
Porque o Lúdio colocou aqui um termo, uso das reservas permanentes. Esse uso poderia ser a transformação daquele local, o que poderia causar um impacto negativo no Pantanal. Tudo isso foi provocado, Jacques, pelas queimadas que aconteceram recentemente no Pantanal. E qual que é a alegação do fazendeiro? Como ele está proibido de colocar o gado em determinados ambientes do Pantanal, aquela vegetação nativa cresceu de forma exagerada, que virou uma macega, e virou uma massa gigantesca, e quando o fogo veio, virou aquela loucura. Então tinha material para ser queimado, tinha material para ser queimado pelo fogo. Se você permitir que o gado adentre nesse ambiente, o gado vai diminuir essa massa e vai agir como se fosse um bombeiro. Alguns dizem que o boi é o principal bombeiro do Pantanal. E a gente respeita, são famílias que estão lá há mais de um século, são famílias que criaram filhos, netos, bisnetos, tataranetos, com a pecuária pequena, média no Pantanal. Vamos ver a experiência. Se isso não der certo, não há dúvida de que a Assembleia também tem poder para anular isso, para retornar à legislação anterior. Nós esperamos que isso possa melhorar a economia das famílias pantaneiras que vivem do gado, mas se isso causar um dano ao Pantanal, não há dúvida que nós estaremos atentos para anularmos essa legislação recente. Então nós vamos ficar de olho em tudo isso. Nós vamos ficar atentos, tanto políticos que têm respeito à questão ambiental, como também a sociedade, como cientistas. Nós vamos acompanhar a implantação dessa nova legislação e vamos ver no que vai dar. Mas também sou autor de um projeto de resolução que propõe a criação de uma comissão permanente sobre o Pantanal mato-grossense. Então nós teremos uma comissão formada por 5 deputados titulares que estarão diuturnamente debatendo temas exclusivamente sobre o Pantanal. Professor, o senhor acompanhou essa discussão? Sim, acompanhei. Na realidade, não tem como criar boi no Pantanal sem que ele adentre a um capão. Tá entendendo? A essas várias formações que formam o Pantanal. Tá? Os murundus, não tem como. Porque quando enche a planície, para onde que o gado vai? Para essas áreas secas que são mais elevadas. Lá dentro tem leguminosas nativas que são forrageiras, tem várias coisas, espécies de plantas nativas que são forrageiras. O que grandes, e são poucos, não deve ser mais do que 5, pelo menos na região de Pocoré, que mais advogou isso, é que eles querem limpar o pasto. Como o Pantanal já está secando, não são plantas invasoras, como eles estão falando. Não, são plantas nativas, oportunistas, que ocupam esses espaços, como o pombeiro, como o algodoeiro e várias outras espécies de plantas, inclusive o próprio cambará. Eles são nativos de lá. Mas eles são espécies extremamente oportunistas que, se tem espaço, eles ocupam. O espaço sempre é muito importante em ocupação por espécie. Então, o que eles estão pedindo é que eles possam fazer essas limpezas, mas o Pantanal, se nós não cuidarmos do Pantanal enquanto uma região geográfica, enquanto uma região geológica, a gente vai ter esse problema, porque o Pantanal não é só a planície, o Pantanal é uma região geográfica e geológica que vai inclusive às cabeceiras dos rios, ao Planalto, porque é de lá que vem a água. Entenderam? Então, esse que é o problema. Eu acredito que se eles não fizerem uma pecuária intensiva, provavelmente não vai ter muito problema, porque isso já era possível. Não tem como você cercar esses locais que estão lá, isso é impossível. Então o gado vai lá, naturalmente ele irá nesses locais. E por isso que falo que é bombeiro, porque ele come essa massa do subbosque, na época de cheia principalmente. E esse gado do Pantanal, ele consegue pastar várias forrageiras, mesmo com a água na planície, eles conseguem fazer esse de pasto. Eu espero que isso não seja, porque o que nós temos que entender é que nós somos cabeceira, e Mato Grosso do Sul é planície. Tá entendendo? Entender então, também, Jacques,
que o Pantanal não gera água. O Pantanal recebe água. De chuva, que como que é? Alagamento, e do transbordamento dos corpos d'água, que é a inundação, que são duas coisas diferentes. Ele recebe água que vem da Chapada, água que vem de Primavera, Campo Verde, Paranatinga, água que vem de Rosário, de Nobre, de Acorizal, de Jangada. As águas nascem aqui em cima, não vamos dizer nem que é o Planalto. O Pantanal está na planície, 70, 80 metros de altitude acima do nível do mar. Cuiabá está na faixa de 165 metros acima do nível do mar. A água que eles recebem vem da Chapada, certo? Não é nem do Planalto. Então, esta Chapada, se continuar o avanço da soja, do algodão, do milho em cima dela, daqui a pouquinho nós estamos matando as nascentes, os fornecedores de água para o Pantanal. É muito cuidado. Essa comissão permanente na Assembleia sobre o Pantanal é muito importante. Ela vai ser os olhos e ouvidos para que nós tenhamos atenção diuturna com o Pantanal. E é preciso enfrentar e ter coragem para frear o avanço do agronegócio sobre cabeceiras e nascedouros de águas que abastecem o Pantanal. Professor, eu quero pedir licença para o senhor, porque senão não vão me perdoar não aproveitar a presença do Wilson para falar de política, né? Estamos num ano eleitoral. Quero só pedir licença para me tratar sobre política aqui. Você estava indo muito bem, viu? Mas o senhor fica aqui com a gente, tá bom? Eu não posso perder a oportunidade de tratar com isso sobre política. Mas antes, respeitando aqui o internauta que deixou pergunta, André Rufino. Bom dia, deputado Wilson Santos e professor Chico Peixe. Gostaria de perguntar ao deputado sobre o asfalto na Agrovila das Palmeiras. Opa! André, tá tendo um ruído, um problema lá. Há 13 dias a empresa TCO Terraplanagem parou os trabalhos. A alegação era falta de pagamento. Sexta-feira e ontem eu estive com o proprietário dessa empresa, o senhor Cláudio Naia, na Secretaria de Infraestrutura. Fomos recebidos pelo secretário Marcelo Oliveira, por sinal muito bem recebidos. Fomos aos técnicos que estão tratando esse assunto. Houve erro nas medições, houve erro nas expedições de notas fiscais, mas tudo foi corrigido e a obra deve voltar no mais tardar nesta segunda-feira. Então está sanado, a empresa deve receber esta semana o primeiro pagamento da primeira medição e esse dinheiro vai ser suficiente para retomar as obras. Então, no máximo, segunda-feira, dia 8 de agosto, a empresa TCO retoma as obras de pavimentação asfáltica rumo à Agrovila das Palmeiras. Wilson, você vai para a quinta reeleição. Eu ouvi você falando com a Lúcia agora há pouco que você se apaixonou pela política. Por que, Wilson? Eu gosto da política, eu tenho orgulho de fazer política, porque a política é onde estão o poder de decisão, onde está o poder de decisão. Quase tudo é política. Seja a política religiosa, seja a política financeira, seja a política econômica, seja a política ambiental, a política racial, a política educacional, a política sanitária, quase tudo é política. Quase tudo é política. Acadêmica, né? Eu gosto da política, que é onde você pode fazer o bem. Por exemplo, eu lutei 28 anos para trazer um polo da Unemate para Cuiabá. Consegui agora com o governador Mauro Mendes. Então hoje ali ao lado do presídio Carumbé funciona presencialmente a Unemate. São 240 jovens pobres que daqui a 3, 4 anos estarão nas ruas com seu diploma de curso superior. Numa universidade pública, gratuita e de boa qualidade. Foi a política que permitiu que eu chegasse à prefeitura e construísse uma avenida, como a Avenida das Torres, que interligou regiões separadas de Cuiabá. A empregada doméstica que morava no Pera 90 e trabalhava aqui no Santa Rosa, no Dom Aquino, trabalhava aqui na Beira Rio do CPA, ela levava em média 1h40 para chegar ao trabalho pela Avenida Fernando Correia da Costa. Hoje, com essa interligação, ela chega em 30, 35, 40 minutos. Foi a política que me permitiu criar um chamado Cuiabá Veste, Calil, que permitiu colocar mais de 5 mil jovens em curso superior nesse estado.
Então a política é o lugar, é o ambiente onde você tem condições de mudar de verdade a vida das pessoas. E o que você ainda quer fazer? Eu estou pleiteando mais um mandato, sou candidato a deputado estadual, à reeleição, pretendo consolidar as políticas na área de educação inclusiva. Nós ainda não temos em Cuiabá um centro de diagnóstico para crianças, adolescentes e adultos suspeitos de autismo, dislexia, síndrome de Down. Isso deve acontecer no ano que vem na antiga Escola Estadual Nilo Póvoas. Então isso é fundamental, um centro de diagnóstico. Quero também obrigar o governo, através de lei, que compre remédios à base do canabidiol e os coloque na rede SUS, lá nos PSFs, nas policlínicas, nas UPAs, no pronto-socorro, para que a população pobre, que tem Alzheimer, mal de Parkinson, epilepsia, mais de 10 tipos de câncer, possa ter acesso aos medicamentos à base de canabidiol, que os mais ricos estão tendo, e quem tem poder aquisitivo está acessando. Eu tenho caso aqui em Cuiabá de criança que tinha 40 convulsões por dia. Quando passou a usar o canabidiol, passou a ter uma convulsão por semana. Essa criança tinha 280 convulsões por semana de epilepsia. Hoje tem uma. De autistas severos que retrocederam para o autismo moderado, para o autismo leve. Mal de Parkinson, Alzheimer, crise de epilepsia, câncer. Quantas doenças neurodegenerativas só tem solução nos remédios à base da canabidiol? Já aprovamos o projeto 2 vezes. Foi vetado, vamos derrubar esse veto se Deus quiser. Então a luta precisa continuar. Os sem-tetos, eu disse sempre, o governo Mauro foi um bom governo, arrumou a casa. As coisas estão em ordem em Mato Grosso. Mas ele precisa, no próximo mandato, avançar na política habitacional. Não é possível um estado tão rico como o Mato Grosso, você ter 120 mil famílias que não tem uma casa própria, um terreno urbanizado ou semi-urbanizado. Não é possível que você tenha uma produção gigantesca no agronegócio e, ao mesmo tempo, em Sorriso, Sinop, Cuiabá, Vaza Grande, a fila do ossinho. Mato-grossenses que não se beneficiam dessas riquezas. Há uma concentração de renda cada vez maior, uma concentração de terras cada vez maior. 3, 4 famílias de trilionários, 10, 15% de remediados e o resto na fila do ossinho. 200 mil mato-grossenses desempregados. Então eu quero continuar para continuar ao lado dessas pessoas, Jacques. Wilson, você escolheu o PSD de Carlos Fávaro, que tomou a decisão de ser um dos coordenadores da campanha do Lula em Mato Grosso. Você tem candidato a presidente já? Não, não tenho. Esses dias eu li um slogan que eu gostei demais. Nem esquerda, nem direita. Pra frente. Pra frente, Mato Grosso. E tem algum candidato que possa representar isso? Hoje? Olha, eu torci muito para que o ex-governador gaúcho, o jovem de 37 anos, Eduardo Leite, pudesse ser candidato à presidência da República. Torci muito. Ele demonstrou nessa curta passagem pela política, foi vereador, prefeito e governador do Rio Grande do Sul. Ele demonstrou coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado, habilidade para construir maiorias e sensibilidade com o social. Um quadro novo, inteligentíssimo, dialoga com todos os setores, não radicaliza com ninguém, não discrimina ninguém e entende que é preciso debater os grandes problemas do país. Eu torci, fiz campanha aqui para as prévias do PSDB, eu fiz campanha para Eduardo Leite, corri em vários municípios, ganhamos em Mato Grosso, inclusive, mas problemas internos do partido, acabou não sendo candidato. O meu candidato era o Eduardo Leite, a presidente da República. Confesso com sinceridade a você, não tenho tanto entusiasmo pelos que estão aí, não tenho. Não sou um homem de esquerda, eu defendo a família, defendo propriedade privada, sou contra aborto, defendo a reforma agrária, defendo distribuição de renda, defendo política de cotas para os mais pobres, para os negros, defendo o meio ambiente, defendo a honestidade na política, mãos limpas. Então eu digo, não sou de direita, não sou de esquerda, sou para frente.
Essa polarização não te assusta? Assusta. Porque você sempre foi um deputado de argumentação, Assusta. né? Já andaram matando gente lá em Foz do Iguaçu, vai morrer mais gente. Nós estamos perdendo o equilíbrio, famílias estão se dividindo, irmão contra irmão, pai contra mãe, baixaria, eu não sei para onde vai. E agora eu ouvi dizer que os 2 principais candidatos não vão aos debates. Quer dizer, sequer vão debater os grandes problemas do país. Que eleição maluca é essa? Para você faria alguma diferença se o Bolsonaro continuasse presidente? Olha, a política econômica, tanto do Bolsonaro como do Lula, é a mesma, que é a mesma do Fernando Henrique Cardoso. Redução do tamanho do Estado, privatizações, assistência social, distribuição de renda, você acha que minimamente, esse enfrentamento... autonomia do Banco Central, a diferença entre eles é pequena. Esse enfrentamento não há tanta diferença que o Bolsonaro está buscando contra o Supremo, basicamente contra a democracia, né? Calil, eu vejo pontos positivos do Bolsonaro, vejo pontos negativos no Bolsonaro. Quais seriam? Eu vejo pontos positivos no Lula, negativos. Por exemplo, eu vejo um ponto positivo no Bolsonaro, ele é corajoso. O enfrentamento que ele fez à Rede Globo, o enfrentamento que ele faz ao Supremo. É claro que ele não tem 100% de razão, mas ele representa muito do que o cidadão comum, do que o contribuinte gostaria de falar. Eu nunca vi na história nacional um presidente que tivesse essa coragem de fazer o enfrentamento ao Grupo Globo de Comunicação. Eu não tenho nada contra o Grupo Globo, sim, mas nenhum fez o que o Bolsonaro fez. Ao Supremo, tem muitas verdades que ele tem dito, às vezes de forma exagerada, né? Às vezes ele radicaliza, mas há muita verdade no que ele põe. Mas também acho que às vezes ele despreza segmentos da sociedade, ele menospreza segmentos, não tem uma postura equidistante em relação a todos. As diferenças, as desigualdades, as minorias precisam ter um olhar especial sobre elas. É o que eu faço em relação aos autistas, aos disléxicos, à mulher surda. Nós temos 9 mil surdos em Mato Grosso autodeclarados. Essas pessoas não conseguem se expressar pelas palavras. E como uma mulher dessa é violentada sexualmente, quando consegue chegar a uma delegacia, o delegado não tem um intérprete. Quando essa mulher surda vai ao médico, o médico não entende o que ela fala. Então o Estado precisa se sofisticar para entender que há diferenças que precisam ser atendidas. E o Bolsonaro não tem essa percepção. Você acredita? Isso passa longe Você dele. acredita nas urnas? Mas o Bolsonaro defende a propriedade privada, como eu defendo. O Bolsonaro respeita a questão família, que ele fala muito. Então ele tem pontos positivos e tem pontos negativos. O Lula é mais voltado à área social, defende uma reforma agrária mais rápida, mas também não foi competente. Ficou 13 anos no poder junto com a Dilma e não acabou com os sem terra no Brasil, não terminou com os sem teto. Também há uma interrogação em relação a isso. O Lula manteve toda a política econômica que vinha do Fernando Henrique, nomeou um presidente para o Banco Central do PSDB, o Henrique Meirelles, não destruiu o real, foi um plano criado lá em 94 com Itamar Franco e Fernando Henrique. Então não há muitas diferenças entre eles. Se vencer Lula ou vencer Bolsonaro, eu não vejo grandes diferenças que o Brasil vai sofrer. Modéstia à parte, pelo tempo que eu estou na política, eu não vejo grandes diferenças. Você não sente essa diferença na Assembleia, quando você está nos embates lá com os deputados bolsonaristas? A Assembleia fica muito na espuma, né? Quase não mergulha, não aprofunda os debates, as coisas ficam muito raras. A maioria dos deputados não gosta da tribuna, corre do debate. Com a pandemia, o regimento interno foi alterado, você quase não tem chance de debater. O máximo de tempo é de 3 minutos, os apartes foram suprimidos. A Assembleia, nas últimas legislaturas, odeia o debate, corre longe, salvo honrosas exceções. Então eu não vou entrar nessa radicalização, não vou entrar nessa pancadaria, vou fazer a minha campanha respeitando o eleitor do Bolsonaro, respeitando o eleitor do Lula, respeitando o eleitor do Ciro Gomes, respeitando o eleitor e a eleitora da Simone Tebet. Eu vou respeitar todos os eleitores. Você confia na urna eletrônica? Confio. Confia? Confio. Não tem problema com ela? Não.
eu gostaria esse sistema eleitoral até agora, por exemplo, eu fui eleito sempre, em 88 fui eleito na mão, no voto manual. Em 90 fui reeleito no voto manual. Aí parece-me que em 94 começou a urna eletrônica. O Bolsonaro também foi eleito 7 vezes com urna eletrônica e mais uma como presidente. Será que houve fraude na eleição dele para presidente? Será que foi quem ganhou dele? Quem que era? Dilma? Quem que era o candidato? Eu não lembro. Nem lembro do mesmo. Haddad, será que o Haddad ganhou e o Bolsonaro fraudou a urna eletrônica para ele ser presidente? Claro que não. Isso é conversa para boi dormir. Isso é um erro do Bolsonaro. É um erro, bobagem. O Bolsonaro precisa, na minha opinião, se ele quiser vencer as eleições, ele precisa fazer pesquisa qualitativa. Qualitativa, porque os temas que ele tem abordado eleitoralmente não vão levá-lo a lugar nenhum. Os temas que o bolsonarismo elegeu para atacar os adversários, escreva o que estou dizendo aí, não rendem votos. Ele tinha que falar mais da água que ele está conseguindo levar para o Nordeste. Ele tinha que falar mais sobre a redução dos radares que ele fez nas rodovias do Brasil, que agradou a grande maioria dos motoristas. Tinha que falar mais sobre os auxílios que ele deu aos estados e municípios, cobrar transparência onde foram esses recursos. Ele tem que falar mais sobre as riquezas que os indígenas possuem, que podem explorá-las de maneira racional, dando a autodeterminação a cada povo indígena. O povo que quer produzir, produz. O que não quer continuar nessa vida subsistência, que continue. Tem tanta coisa boa que foi feita nesse governo e os bolsonaristas ficam só em posições que, na minha modesta opinião, não vai dar voto. O Fávaro. Você acha que o Fávaro deveria ser candidato ao governo? Não sei se o Fávaro deveria ser, mas como professor de história, eu não me lembro de uma eleição para governador do estado de Mato Grosso sem adversários competitivos, como parece que na manhã de sábado amanhecerá o cenário em Mato Grosso. Porque sexta-feira é o último dia para as convenções e parece que o governador Mauro Mendes terá uma reeleição de céu de brigadeiro, muito tranquila. A grande eleição em Mato Grosso parece-me que será a eleição para o Senado entre a doutora Natasha, o ex-ministro Neri Geller e o atual senador Wellington Fagundes. Parece-me que a polarização vai ficar entre esses 3 candidatos ao Senado. Então a eleição do Senado parece-me que será maior do que a eleição para governo do estado de Mato Grosso. Esse movimento que o Fávaro fez e o Neri, você entendeu esse movimento politicamente? Por que ele tomou essa decisão? Já que ele veio do agronegócio? É justamente por isso. Por que o Blairo Maggi apoia o Lula? Você consegue explicar? Bom, eu sei que o agronegócio lucrou bastante no governo Lula. Por isso que eu não entendo muito bem a base bolsonarista. É que no fundo eles são muito parecidos. Apesar dos xingamentos, das agressões, o governo do Lula com o do Bolsonaro tem muitas aparências. Por exemplo, o agro. O agro, quem foi melhor para o agro? Lula ou Bolsonaro? Praticamente igual. As liberações para financiamentos no Banco do Brasil, muito semelhantes. Os ministros muito voltados para a grande agricultura e pouco voltados para a agricultura familiar. Dos 2 governos, muito parecido. A reforma agrária com Lula não completou, com o Bolsonaro andou pouco. Muito parecido. Na questão estrutural, econômica do país, os 2 deram muita autonomia ao Banco Central. Os 2 mantiveram o plano real. Os 2 combateram como puderam a inflação. Tiveram taxas de crescimento pequenas. Então, quando você sai da espuma e mergulha um pouco mais, você vai ver que no que interessa mesmo, na questão estrutural e de superestrutura, são governos parecidos. A divergência são em questões mais ideológicas, de costumes e tradições. Ok. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a política voltada ao meio ambiente desse governo federal que está aí colocado. Aí a gente encerra com a sua opinião. Na realidade,
a visão de lucro é internacional, tá? Ok. Você vê, só para citar um exemplo assim, horrível até, a China domina o povo com o socialismo, com o comunismo, porque comunismo não dá para ter em lugar nenhum, mas a sua economia é capitalista. Capitalista. Certo? Então eu domino o povo de um jeito. Então aqui no Só uma Brasil, parte, professor. O senhor falou da China. A China foi o principal parceiro comercial do governo Lula. A China é o principal parceiro comercial do governo Bolsonaro. então muitas empresas, por causa dessa mão de obra barata, migraram para a China e ficaram na mão da China. Só para dizer isso, né? Mas especificamente no Brasil, as questões ambientais, elas não são levadas com seriedade de uma maneira geral. Porque as pessoas que fazem curso de economia, eu não canso de dizer, tem um livro chamado A História da Riqueza do Homem, que o pessoal estuda no primeiro, segundo semestre, no primeiro ano, né? Que é do Léo Urbman, em que ele é categórico. No fecho do seu livro dizia: toda a história do homem remonta a recursos naturais. Alguém é capaz de me dizer que riqueza não é produzida sem recursos naturais? Ressaltando a água, que é um mineral e a gente está acabando com ele, ressaltando os próprios outros minerais, as plantas, sem as quais não existiria vida animal na Terra. E as pessoas parece que não sabem disso, nós animais. Então o próprio homem, com todo esse grito da natureza, e isso é mundial, não é só aqui, mas principalmente por a gente estar acabando com os efetivos florestais, que os rios aéreos, por exemplo, têm muito mais água do que as reservas subterrâneas que nós temos. 5 dos principais aquíferos do mundo, ressaltando o Guarani. Isso vai para os contrafortes dos Andes, com a formação geológica que houve aqui, que as pessoas não entendem muito, mas não tem jeito de você falar. Essa água vai até a Argentina, sobe, vendo toda a chuva do Centro-Oeste. A chuva do Centro-Oeste não é uma chuva que sai daqui, é uma chuva que vem da Amazônia, a água que vem da Amazônia. As pessoas não sabem disso, de uma maneira geral. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Essa base florestal que tem no Brasil, talvez, eu acredito até que é verdadeiro, que é a principal moeda que nós temos para negociar o nosso bem-estar de vida, entendeu? É isso que a gente precisa pensar. Esquece dos outros, vamos pensar na gente, enquanto povo, nesse país imenso, com melhoria de qualidade de vida. Nós estamos perdendo, por exemplo, aqui no Médio Norte para cima, todas essas geredas, que são áreas de preservação permanente, estão sendo drenadas e os córregos estão ficando intermitentes ou secando, que são águas de cabeceira que formam os rios maiores. Por quê? Para plantio. Se você olhar, quando você fizer o primeiro plantio de milho, por exemplo, num local que foi drenado, com aquele solo hidromórfico, né, cheio de matéria orgânica, aquela terra preta, não precisa nem de insumo. Você planta lá, você vai ver o tamanho da espiga de milho e o tamanho do grão de milho, que é tamanha qualidade que fica, sem insumo. Você não precisa arar. Então isso está acabando. Nós precisamos, por exemplo, tem a Ferrogrão. Só para você citar um exemplo mais macro da situação. A Ferrogrão são 900 até Meritituba, se não me engano. Precisa da Ferrogrão? Cara, eu, como biólogo, como ecólogo, não vou dizer que um estado como Mato Grosso não precisa da Ferrogrão. Precisa da Ferrogrão. O que precisa da Ferrogrão para ter respeito com o povo, seja lá qual for? É que faça um desvio aqui, em vez de 900 e poucos quilômetros, aumente mais 300 quilômetros, mas desvie desses locais. Também não precisa ser uma reta única que vai até lá, porque vai passar em cima de cemitérios de cidade, em cima de cemitérios de indígenas e várias etnias, em cima de florestas que não precisam ser derrubadas para fazer uma Ferrogrão. E não são os proprietários que não querem fazer isso, porque é uma política que o governo traçou para fazer.
Pô, se você vai gastar bilhões, gaste com seriedade. Porque não é possível que nós paguemos cerca de 90% da população para todos esses impostos que advêm de tudo que você consome para poucos. Eu estava olhando um artigo ainda no início deste ano que o mundo todo tem cerca de 2.470 bilionários, trilionários, e que o Brasil é o que mais forma milionários e bilionários por ano, está na faixa de 240 bilionários, dos quais 2, não vou citar nome por respeito, tem 50% do PIB do povo brasileiro e 6 deles têm 100% do PIB brasileiro. É o que o Wilson falou aqui dentro do estado de Mato Grosso. Então nós moramos num país rico, riquíssimo, tá entendendo? Nós nunca vamos ser uma Venezuela, por motivos óbvios que eu também não quero discutir, senão vamos fazer outro podcast para falar só sobre isso, né? Então nós temos um estado com numerosas riquezas, mas que não é rico, porque não distribui. Ok. Professor, quero pedir desculpas ao senhor por a gente ter sido tão superficial, mas o senhor vê que o tempo que a gente precisa e o conhecimento para buscar essas informações que o senhor tem de décadas de ano de pesquisa, eu precisaria estudar muito mais para isso. Então nós ficamos meio superficiais aqui no assunto. Não. Mas agradeço muito a sua presença aqui. Agradeço, Wilson, por você estar sempre aqui. à disposição. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, está em campanha, né? Então não para celular, não para compromisso. Então muito obrigado por ter reservado esse tempo seu e ter vindo aqui acompanhar o professor. Obrigado. Jacques, eu fiz questão de vir aqui principalmente por você, pelo grande profissional que você é. Lhe conheço já há algumas décadas, sei como você trabalha, de forma respeitável, responsável, digna. É um profissional que engrandece toda a categoria de jornalistas nesse estado e nesse país. Então eu fiz questão de estar aqui em respeito a você, a toda a sua história profissional. Aquilo que eu não sei, especialmente na área ambiental, eu sempre recorro aos cientistas. Amanhã à noite nós estaremos na maçonaria, reunido aí com quase uma centena de dirigentes maçons, e nós vamos levar 2 cientistas, porque há questionamentos que eu não sou capaz de responder. E os cientistas estarão lá para nos ajudar a esclarecer e tirar as dúvidas sobre os aspectos técnicos. Mas eu agradeço aqui o espaço, a Lucy que eu conheci com 16, 17 anos, lá no cursinho pré-vestibular, hoje está aí com mais de 35 anos já, né? Fazendo jornalismo com seriedade, de forma honesta, assumindo posições e lado em muitas questões importantes. E se o grupo de comunicação única puder também assumir a bandeira contra as usinas no Rio Cuiabá, fica aqui a minha provocação final. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. E só para lembrar, fazendo uma metáfora, qualquer construção é por partes. Não foi superficial. Foi o que foi possível nesse momento. Outros momentos virão e a construção continuará até a sua edificação total. E isso remete à educação de um povo, à cultura de um povo, mas fundamentalmente a educação, porque a educação educação enquanto escolarização, porque a outra do caráter vem da família, mas essa enquanto escolarização, ela é libertária, ela vai libertar as pessoas. Eu sou filho de uma família que sou o primeiro de 6, com uma mulher no meio. Tá? Só eu saí com 6 anos de casa para trabalhar e cheguei onde cheguei. Meus irmãos não, né? E muitas vezes eu vejo isso com tristeza. Até um deles que não tem mais do que 3.000 palavras que ele conhece para conversar com a gente. Então, isso é doído. E a educação, enquanto escolarização, ela propicia essa liberdade para falar, né? Não são ameaças geladas que acontecem de vez em quando que vai fazer com que eu desista do meu objetivo, porque a vida, eu ouvi outro dia, é uma fila e a sua vez vai chegar. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, gente. Até o próximo.